Louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que acompanham meu canal. Louvado seja Deus pelas suas vidas. A paz do Senhor Jesus para todos aqueles que estão chegando, que estão começando a acompanhar. Louvado seja Deus pela vida de vocês também, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu vou estar trazendo o ensino da palavra de Deus. Hoje eu vou estar trazendo o ensino da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a todos os irmãos, que acompanham, que compartilham, e que Deus possa recompensá-los grandemente, amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, hoje eu vou estar trazendo o ensino da palavra de Deus. Nós estamos vivendo tempos, difíceis, meus irmãos. Nós estamos vivendo tempos em que se não for a mão de Deus, é poucos que conseguem. Tem que realmente estar ligado ao céu para conseguir vencer nesses últimos tempos, meus irmãos. Vivemos tempos difíceis mesmo, meus irmãos. Por isso vocês têm que permanecer firmes em oração, em vigilância, porque o nosso adversário anda em derredor buscando a quem possa tragar, meus irmãos? Irmãos, hoje eu vou estar trazendo uma palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o diácono Guilherme, para quem não conhece. Hoje eu vou estar trazendo a palavra de Deus, porque nós estamos vivendo tempos em que muitos não estão sabendo discernir. Muitos não estão tendo a consciência, não está ouvindo a voz de Deus, Vivemos em muitos lugares esse momento em que muitos têm um chamado, mas está fazendo aquilo que é diferente do seu chamado, Estamos vivendo os tempos em que muitos têm o chamado de evangelista, mas está querendo fazer um chamado de pastor, Muitos têm o chamado de pastor e está querendo fazer uma chamada de missionário, ou vice-versa, Porque a Bíblia é bem clara, meus irmãos. A Bíblia é bem clara em nos dizer. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Efésios, Muitos já conhecem esse capítulo, mas eu quero, antes de ler a palavra, eu quero dar esse breve exemplo. Porque se Deus te chamou para pastorear, você tem que cumprir a sua chamada. Hoje muitos também estão querendo cumprir uma chamada que não é para ele, não é para ela. Vivemos esses tempos, meus irmãos. Se você tem um chamado para evangelizar, para evangelista, você não vai conseguir ter um chamado de pastorear. Se Deus te chamou para evangelista, você não vai saber pastorear ovelhas. Se Deus chamou, como o livro de Efésios vem nos dizer, uns para apóstolos, não adianta eu querer fazer um chamado de apóstolo, querer ser um apóstolo se eu não sou, se Deus não me chamou para ser apóstolo. É isso que nós estamos vivendo. Pessoas em vários lugares, irmãos em vários lugares que não estão sabendo discernir qual é seu chamado. E por quê?
Porque precisa descobrir em Deus o seu chamado. Não adianta eu chegar e falar, eu sou pastor. Ou eu sou evangelista. Colocando exemplo, mas o meu chamado não é evangelista. Ou falar, eu sou missionário, mas o meu chamado não é missionário, é pastor. Então tem que saber o que você é, qual é a sua chamada, e você só vai descobrir em Deus. Por isso que muitos estão pegando fardos que não podem suportar. Muitos estão falando que são evangelistas, mas não é evangelista. Não dá certo na missão, não dá certo no evangelismo. Por que não dá certo? Porque o chamado dele é pastor. E muitos estão se constituindo, falando que é pastor, mas a chamada dele não é pastor, a chamada dele é missão. A chamada dele é evangelista. Muitos estão se constituindo profetas, mas o chamado dele não é para profeta. O chamado dele é para evangelista. Então nós temos que saber qual é a nossa chamada. Qual é a nossa chamada? Muitos foram chamados para mestres, para ensinar, mas está fazendo totalmente diferente daquilo que é chamado. Por isso que não consegue prosseguir, por isso que não consegue crescer, por isso que não consegue ir adiante, porque está fazendo aquilo que não é chamado. Está fazendo aquilo que não foi chamado por Deus. Está fazendo aquilo que não foi chamado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós ler Efésios, que todo mundo, a maioria conhece a palavra, nós vamos ler 1 Coríntios. Abre o livro de 1 Coríntios 12, versículo 5. 1 Coríntios 12, versículo 5. O que a Bíblia nos ensina? Hoje nós vamos aprender isso. O que a Bíblia nos ensina acerca dos ministérios? Acerca das chamadas? O que a Bíblia nos ensina, meus irmãos? O que a Bíblia vem nos ensinar? Nós vamos ler agora. Vamos entender agora. Vamos entender agora o que a Bíblia vem nos ensinar. Livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, versículo 5. Amém? Está escrito assim: e há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Nós já começamos por aí. Eu não preciso nem falar muito, mas a Bíblia já vem nos trazer esse respaldo. Que há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Nós temos que entender isso, meus irmãos. Nós temos que entender que cada um tem um ministério diferente. Cada um tem um ministério. Cada um tem uma chamada diferente, meus irmãos. Você tem que saber a sua chamada. Eu tenho que saber a minha chamada. E eu só vou conseguir descobrir a minha chamada no Senhor. Eu só vou descobrir a minha chamada em Deus. Não adianta eu colocar o pé onde eu não sou, onde eu não sou chamado, onde eu não, no meu ministério não é esse. Não adianta eu colocar o pé em missão se o meu chamado é pastorear. Eu posso até conseguir, Deus pode até operar, Deus pode honrar, almas vão ser salvas,
Mas o que Deus te chamou, que Deus sabe que vai dar certo, que vai crescer você mais ainda, é uma chamada de pastor. Se eu sou chamado pastor e eu estou fazendo uma chamada de evangelista, pode Deus operar grandemente, pode Deus fazer milagre, pode almas ser salvas, almas ser libertas, porque acontece. Mas o chamado que Deus me quer é pastoreando. E o chamado de pastorear é mais profundo do que o de evangelista. Porque o evangelista ele ganha almas. Ele prega a palavra. Né? Ele leva a semente. Né? Mas o pastor ele tem que tratar com a alma, com a ovelha. Ele tem que tratar com o interior da ovelha. Ele tem que tratar com os sentimentos da ovelha. Ele tem que curar as feridas da ovelha. Então você vê a diferença? O evangelista ele vai atrás das almas. Ele prega a palavra de Deus. Ele salva a alma. Se nós for ver Felipe, quando ele pregou para o eunuco, ele pregou, batizou aquele eunuco e Deus arrebatou ele para outro lugar. Então o evangelista ele faz sua parte e vai para outro lugar. Né? O evangelista ele leva a palavra e Deus leva ele para outro lugar. Mas o pastor ele tem que cuidar daquela alma que foi salva. Porque aquela alma aceitou Jesus, mas aquela alma precisa de uma disciplina. Aquela alma que aceitou Jesus, aquela alma precisa de um apacentamento, precisa comer. E só o pastor vai conseguir alimentar essa alma. Aquilo que um evangelista ele já vai estar em outra missão. Ou missionário, ou a missionária. Então é isso que temos que entender. Qual é a sua chamada? Para que você foi chamado? Para que eu fui chamado? Busca no Senhor. Deus vai te revelar aquilo que Ele te escolheu, aquilo que Ele te chamou nessa terra. Porque se Ele está falando que há diversidade de ministérios, são muitos ministérios, meus irmãos. São muitos dons ministeriais. São várias diversidades de ministério. Não adianta eu querer fazer o chamado. O apóstolo Paulo ele tem um ministério grandioso, glorioso. Não adianta eu querer fazer o chamado, o ministério igual ao do apóstolo Paulo. Se Deus não me chamou para o ministério igual ao do apóstolo Paulo. Não adianta, não vai dar certo. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me chamou, que Deus me constituiu. Não adianta eu querer colocar o meu pé na frente. Não adianta. Se Deus chamou o apóstolo Paulo, Deus chamou o apóstolo Paulo. Se o ministério de apóstolo Paulo foi daquela maneira, era para ser daquela maneira. Agora não adianta eu querer ser igual ao apóstolo Paulo em ministério. Se o meu ministério não é para ser igual ao do apóstolo Paulo, se o meu ministério não é para ser igual ao do apóstolo Pedro, se o meu ministério não é para ser igual ao de Estevão, se o meu ministério não é para ser igual de muitos, de Tiago, de Felipe, então nós temos que saber o nosso ministério. A primeira coisa para você descobrir a sua chamada é você buscar em Deus. Porque há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Deus ele opera em todos os ministérios, mas há diversos. Diversos não são um só. Não é um só, meus irmãos. Você tem que saber aonde você é chamado, aonde você é colocado. Tem pessoas que têm ministérios de doações. Tem pessoas que têm um ministério de doações, que ajudam na obra de Deus com doações, que ajudam alimentando pessoas, que ajudam dando roupa para necessitados. Tem pessoas que têm esse ministério, tem algo mais forte dentro dele que é para isso. Tem pessoas que têm um chamado muito para a palavra, tem um ministério muito forte na palavra. Tem pessoas que têm um ministério muito poderoso em curas. Então nós temos que saber
discernir qual é a vontade de Deus. Qual é o meu ministério? Qual é o meu ministério? Vamos ler o livro de Efésios. Louvado seja Deus. Livro de Efésios, capítulo 4. Versículo 11. Amém? Está escrito assim: Ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores, alguns para mestres, ou doutores, ou outras traduções, professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então você tem que entender a primeira coisa, que você não vai conseguir ser tudo ao mesmo tempo. Não adianta você querer ser tudo, que você não vai conseguir ser tudo. Não adianta. Ele mesmo, a Bíblia vem nos dizer bem claro, Efésios 4, versículo 11, ele mesmo deu alguns para apóstolo. Se ali foi chamado para apóstolo, não adianta você que é evangelista ou pastor querer ser um apóstolo, querer ser tudo, querer ser apóstolo, evangelista, querer ser doutor, querer fazer tudo. Não adianta. Se Deus te chamou para algo, você tem que cumprir aquilo que Deus te chamou. Tem pessoas que conseguem fazer, mas tem o chamado. Vou colocar o exemplo para pastor, mas consegue fazer muitas, consegue, né, encaixar em muitas coisas, né, em chamadas também. Consegue fazer trabalho de evangelismo, né? Consegue fazer trabalhos, né, maiores, né? Tem pessoas que conseguem ter esse fardo, né? Aguenta fardos maiores. Mas e você? E eu? Eu tenho que fazer aquilo que Deus me chamou. Se Deus me chamou para evangelizar, eu vou meter a cara do evangelismo. Eu vou pregar o evangelho no metrô, no trem, fazer aquilo que eu fui chamado, nas favelas, nas biqueiras. Entendeu? Mas o que Deus te chamou? O que Deus me chamou? Eu tenho que saber discernir o meu chamado. Você tem que saber discernir o seu chamado. Porque senão você não vai conseguir. Não adianta você fazer... Você tá como um pastor, mas se o seu chamado não é pastorear, você não vai conseguir pastorear a alma. Você não vai entender. Você não vai compreender as ovelhas. Você está entendendo, meus irmãos? Nós temos que entender isso. Qual é a nossa chamada? Para qual propósito Deus me chamou? O ministério de Elias foi diferente do ministério de Eliseu. Os dois eram profetas, mas os dois foi totalmente diferente. Deus operou totalmente diferente nos ministérios. Por isso nós devemos saber qual é a nossa chamada. O ministério de Abacuque foi diferente do ministério de Jeremias. Agora hoje, muitos querem ser tudo. Quer ser profeta, quer ser evangelista, quer ser pastor, quer ser doutor, quer ser tudo. Tem pessoas que conseguem fazer muitas coisas, conseguem. Pessoas que conseguem. Mas o chamado dele é um só. Ele pode até fazer, pastor, ele pode até evangelizar,
Pode. Pode até ter momentos na área de evangelismo. Pode. É o dever, né? Do pastor também estar fazendo trabalhos de evangelismo. É o dever do pastor. Mas o principal não é isso. Ele tem a visão do evangelismo, tem que ter. Mas o principal de um pastor é apacentar as ovelhas, cuidar do interior delas, do psicológico, curar as feridas, pegar aquela ovelha, tirar a lã velha, colocar a lã nova. É isso. Ele pode até trabalhar no evangelismo, pode até Deus operar grandemente, mas o coração dele acende a chama para pastorear. O evangelista é a mesma coisa. Ele pode evangelizar, ele pode até tentar, né, entrar num trabalho de pastor, um trabalho pastoral, mas a visão dele é outra. Ele tem a chama mais para evangelismo. Então nós temos que saber separar tudo isso. Se Deus separou, como Efésios 4, versículo 11, vem nos dizer, se Deus separou, Ele deu mesmo alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para professores ou mestres e outros para pastores, é porque cada um tem um foco diferente. Se nós for ver mesmo, o ministério de apóstolo Pedro e apóstolo Paulo foram totalmente diferentes. Foram totalmente diferentes. O apóstolo Paulo fez muito mais que o apóstolo Pedro, de questões de obra, porque ele foi chamado para aquilo, o ministério dele foi aquele. Mas Deus não rejeitou o ministério de apóstolo Pedro porque ele não foi igual ao apóstolo Paulo. Não. O ministério de apóstolo Paulo era daquela maneira, e de apóstolo Pedro era daquela maneira. Então temos que saber diferenciar o ministério de cada um. Nós temos que saber separar as coisas, meus irmãos. Se você é chamado para pastor, você tem que cumprir sua chamada. Se Deus te chamou para evangelista, você tem que cumprir sua chamada. Se Deus te chamou para doutor, para mestre, cumpra a sua chamada. Se Deus te chamou para missão, cumpra. Se Deus te chamou para alimentar os órfãos necessitados, faça. Se Deus te chamou para fazer obra social, faça. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez. Você pode até tentar, mas você tá só se enfadando. Você tem que saber qual é a sua chamada. E ele constituiu para aperfeiçoamento, versículo 12, para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. No livro de Efésios, onde nós estamos aqui, Efésios 2, versículo 7. Do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, dado a mim pela operação do seu poder. Não foi apóstolo Paulo, foi o poder de Deus que constituiu ele ministro. Foi o poder de Deus que constituiu ele apóstolo. É o poder de Deus que vai constituir você para uma chamada. Não adianta você querer fazer aquilo que você não é.
Não adianta eu fazer aquilo que eu não sou. Apóstolo Paulo foi chamado e ele vem nos dizer aqui, ó, eu fui, ó, do qual fui ministro. Versículo 7, do qual fui feito ministro. Ele foi feito ministro do Evangelho, pregador do Evangelho, mas segundo o dom da graça de Deus. Foi um dom que o apóstolo Paulo recebeu. E se você não tem o dom do apóstolo Paulo, você está querendo fazer aquilo que o apóstolo Paulo fez, mas o seu dom não foi esse. Ou você está querendo fazer aquilo que o apóstolo Pedro fez, mas o seu dom não foi esse. Ou você está querendo fazer aquilo que alguém, algum pregador, algum pastor, algum missionário, algum evangelista está fazendo, mas o seu dom não é esse. Deus não constituiu esse dom para você. Deus sabe que você não é capacitado para esse dom, mas Deus sabe que você pode ser capacitado para um dom forte, ou ser capacitado para esse dom. Deus sabe se você é ou não é. Por isso que o apóstolo Paulo falou, eu fui ministro, mas eu recebi do dom da graça de Deus, dado a mim pela operação do seu poder. Eu só consigo fazer pelo poder de Deus. O que o apóstolo Paulo fez? Ele fez porque Deus deu graça para ele fazer. Deus deu dom para ele fazer. O que o apóstolo Pedro fez, Deus deu porque ele tinha um dom para fazer aquilo. Agora não adianta eu querer fazer o que o apóstolo Paulo fez se eu não tenho o dom de apóstolo Paulo, se eu não tenho o dom de apóstolo Pedro. Não adianta. Eu posso até tentar, mas não vai ser igual. Não adianta. Deus vai constituir o dom para você. Deus, ele vai constituir o dom para você. E ele sabe aquilo que você é chamado. Deus, ele sabe daquilo que você é chamado. Deus, ele sabe. Deus, ele sabe aquilo que você é chamado, meu irmão. Louvado seja Deus. Por isso você tem que saber. Você tem que saber qual é a sua chamada. Você tem que saber qual é a sua chamada. Nós estamos vivendo tempos que todo mundo quer ser pastor, mas nem todo mundo tem o chamado de pastor. Todo mundo quer ser evangelista, mas nem todo mundo tem o chamado de evangelista. Todo mundo quer ser apóstolo, mas nem todos têm chamado de apóstolo. Todo mundo quer ser profeta, mas nem todos têm o chamado de profeta. E por que dá errado muitos ministérios? Porque está fazendo aquilo que não é chamado. Está dando errados muitos ministérios porque está fazendo aquilo que Deus não chamou. Deus não deu esse dom para você fazer. Deus não deu. Então não vai dar certo. Só vai dar certo aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu, Deus vai honrar, Deus vai abençoar e o chamado vai crescer, o ministério vai crescer. Mas se Deus não te deu, não adianta ir para a esquerda, ir para a direita, ir para frente e para trás, que você não vai conseguir. Você tem que fazer aquilo que Deus te constituiu. Você tem que fazer aquilo que Deus constituiu. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 7, versículo 20. Cada homem permaneça na vocação em que foi chamado. Meu Deus. Cada homem permaneça na vocação que foi chamado. Se foi chamado para ser pastor, continua fazendo a chamada de pastor. Não queira colocar um pé à frente se você não consegue. Só coloca se Deus te deu esse dom. Se Deus te chama para evangelista, não queira colocar a mão para pastorear, que não vai dar certo.
até tentar, Deus pode até abençoar, mas a chama no seu coração não é essa. Por isso que ele fala, cada homem permaneça na vocação que foi chamado. Cada homem permaneça na vocação em que foi chamado. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 7, versículo 7. Tudo aqui é Bíblia, meus irmãos. Não estou falando mais nada além da palavra de Deus. 1 Coríntios 7, versículo 7. Porque eu gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada homem tem o seu próprio dom de Deus, um de uma maneira e outro de outra. Meu Deus, que forte isso. Aleluia! Aleluia, Jesus! Cada um, porque eu gostaria que todos os homens fossem como o apóstolo Paulo falou. Eu até gosto, eu queria que todos vocês fossem como eu, não casassem. Eu gostaria que vocês fossem como eu. Que todos vocês fossem um apóstolo. Eu queria que todos vocês fossem um apóstolo. Eu queria que todos vocês fossem como eu. Paulo está falando aqui da questão do casamento, mas ele está falando da questão também espiritual. Porque no casamento tem pessoas que é chamada, tem que casar, tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que não é para casar. Tem pessoas que tem que casar. Então o apóstolo Paulo está falando, eu queria que todos vocês fossem como eu, fossem igual eu. Tivesse um sofrimento igual eu. Eu queria que vocês fossem igual eu, um chamado que eu sou. Não casasse, fosse um apóstolo que nem eu. Mas cada homem tem o seu próprio dom de Deus. Cada homem tem o seu próprio dom de Deus. Um de uma maneira e outro de outra. Então eu até gostaria, Paulo está falando, até gostaria que vocês fossem como eu. Mas um é assim e outro é assim. Então não tem como vocês ser igual eu. Então não tem como nós ser igual ao apóstolo Paulo. Porque se nós queremos ser igual ao apóstolo Paulo, nós não pode casar. Era um dom que o apóstolo Paulo tinha. Se nós queremos ser igual ao apóstolo Paulo, nós temos que largar tudo. Tem que largar tudo. Então, Deus ele dá o dom para cada um da maneira que ele quer. Se Deus não te deu esse dom para você largar tudo como o apóstolo Paulo, não adianta você largar que não vai dar certo. Não adianta. Se Deus não te deu esse dom que o apóstolo Paulo teve, de largar tudo, de não casar. Se Deus não te deu esse dom que o apóstolo Paulo teve, não adianta você querer ser igual ao apóstolo Paulo. Você pode até ter as obras, tentar fazer as obras que ele fez. Pode, Deus vai abençoar, vai. Mas você não vai ser igual a ele nunca. Porque foi um dom que ele recebeu. Ele foi preso. Ele foi chicoteado, apanhado. Isso é um dom de apóstolo Paulo. Foi um dom que ele recebeu para aqui. Só que o de apóstolo Pedro já foi diferente. Então, um é de uma maneira e outro de outra. Por isso que ele fala, permaneça naquilo que você foi chamado. Permaneça naquilo que você foi chamado. Não adianta. Por isso que o apóstolo Paulo fala, vocês não sejam servos de homem, vocês não sejam escravos de homem, vocês não queira vocês
ser igual a eu. Vocês não podem me servir, querer parecer igual a eu. Vocês podem até ter as obras parecidas, pode. Vocês podem até tentar ser meus imitador, seja. Mas realmente vocês, cada um tem um dom, cada um tem um ministério. Cada homem permaneça naquilo que foi chamado. Cada homem permaneça naquilo que foi chamado. Então temos que saber, meus irmãos, o seu ministério, a sua chamada. Temos que saber qual é você tem que saber qual é a sua chamada, eu tenho que saber qual é a minha chamada. E Deus, ele vai abençoando. É que nem uma embreagem. Não adianta eu ir de primeira para quinta. Vai pela primeira. Vai devagar. Que o carro vai andar. Vai na primeira. Vai na segunda. Vai na terceira. Que o carro vai subir a subida. Mas o carro ele só sobe de primeira. Então se você for de primeira, você vai conseguir subir com esse carro. Mas se você for de quinta, o carro não vai nem sair do lugar. Ele pode até dar um tranco, mas ele vai morrer. Se você fazer aquilo que não é para você fazer, você não vai conseguir. Você vai tentar de quinta, se você está na primeira ainda. Quando você chegar na quinta, o carro não vai conseguir subir. Por isso que muitos não estão crescendo, por isso que muitos ministérios não estão crescendo, porque está querendo de quinta se para ir para de primeira. O seu ministério vai prosperar quando você for de primeira. Aí o carro vai começar a subir a subida. O carro vai começar a subir, vai pegar força, vai pegar força. Aí você muda para a segunda. Então o ministério é isso. Tem que ir de acordo. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Não adianta eu querer pular marcha que o carro vai morrer. Se você pular, você vai acabar morrendo espiritualmente. Você vai acabar morrendo. Tem hora que o carro só tem que andar de primeira. Tem momentos na nossa vida, no nosso ministério, que nós temos que estar só na primeira. Tem momentos que nós vamos ter só estar na segunda. Tem momentos que nós vai estar na quinta. Mas temos que saber o momento. Se você está na primeira, o que você está querendo pular para a quinta? Não vai dar certo. Seu carro não vai subir a subida. Ele vai morrer. Aí você vai ter que voltar tudo para a primeira novamente. Então por isso que muitos ministérios não estão prosperando, não estão crescendo, porque está pulando etapas. Deus só abençoa quando nós fazemos de acordo com a vontade dele. Com a vontade dele. Louvado seja Deus. 1 Coríntios. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui, meus irmãos. O Espírito Santo está falando nesse vídeo. Aleluia. O Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está falando. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. O Espírito Santo está falando. Aleluia. Enquanto você querer pular etapa, você não vai crescer. Enquanto você querer fazer aquilo que você não é chamado, você não vai crescer. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.
Louvado seja Deus. Livro de 1 Coríntios 12, novamente. Glória a Deus. 12, versículo 11. 12, versículo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, porque assim como o corpo é um, o corpo de Cristo é um só, tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer seja judeu, quer seja gentil, que sejamos escravos ou livres, todos foi dado de beber de um só Espírito. Versículo 14. Pois o corpo não é um membro. O corpo não é só um membro. O corpo não é só esse dedo aqui, não. O corpo não só tem esse dedo. O corpo tem a orelha. O corpo tem a boca. O corpo tem os olhos. Então o corpo não só é um membro, mas são vários membros. Vários membros tem no meu corpo, mas cada um foi especificado para cada coisa. Se o pé disser, eu não sou da mão, eu não sou do corpo, você não é, portanto, do corpo? Não adianta o pé falar que não é da mão, que ele não faz parte desse corpo. Faz parte do mesmo corpo. Se não tiver o pé, o corpo, ele vai andar de forma errada. Vai ser difícil para esse corpo prosseguir. Por isso que o corpo de Cristo tem vários membros. Se a orelha disser não sou o olho, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo. Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Se todo o meu corpo só fosse olho, e os outros membros? Porque hoje estamos vivendo o tempo que pessoas estão querendo ser a última bolacha do pacote. Quer ser o dono do corpo. Ele é o olho, então para ele não faz falta não ter mão, não ter pé. Ele quer ser tudo. Ele quer fazer tudo. Mas que ele não consegue. O olho só consegue enxergar. O olho não consegue andar, o olho não consegue ouvir, o olho não consegue falar. Então ele quer ser tudo, mas ao mesmo tempo não consegue. Por quê? Porque o chamado do olho é olho, o chamado da boca é boca, o chamado do ouvido é ouvido, o chamado das mãos é mão. Se o ouvido foi chamado para ouvir, é para ouvir. Se o olho foi chamado para olhar, é para olhar. Se a boca foi chamada para falar, é para falar. Não adianta a boca querer ser olho, o ouvido querer ser boca, que não vai dar certo. Ou um querer ser tudo, que não dá certo. Cada um é chamado para alguma coisa. Porque se o corpo ele não tiver as mãos, ele vai, como que ele vai pegar? Tá defeituoso esse corpo. Tá aleijado esse corpo. Por isso que Paulo está nos dizendo aqui através dessa palavra que o corpo são um, mas tem vários membros. Se essa mão aqui é pastor, se essa mão aqui é pastor, não adianta querer essa mão aqui ser apóstolo, ouvido.
Ou querer também ser olho, querer ser evangelista junto. Ou também essa mão aqui, querer ser profeta. Ou essa mão aqui também querer ser tudo. Não adianta. Não adianta essa mão aqui querer ser tudo. Se ela foi chamada para ser mão, não adianta ela querer ser orelha, querer ser perna, querer ser ouvido, querer ser tudo. Se foi chamado para pastor, não adianta querer ser apóstolo, missionário, evangelista, doutor, profeta. Não adianta querer ser tudo. Deus te constituiu para algo, Deus te deu o dom. E você tem que cumprir aquilo que Deus te deu. Então a mão foi chamada para ser mão, é para pegar? É para pegar. Então tem que saber a sua chamada. Aleluia. Se todo o corpo fosse olho, versículo 17, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. Se ele colocou para ser mão, é mão. Se ele colocou para ser pé, é pé. Se ele colocou para ser ouvido, é ouvido. Não adianta pular as etapas, não adianta a mão querer ser tudo, não adianta você querer ser tudo, você querer ser apóstolo, evangelista, missionário, pregador, pastor, doutor, curar, libertar, você querer ser tudo que você não é chamado para tudo. Não adianta, você tem que fazer aquilo que Deus te chamou. Se Deus te chamou para ser olho, seja olho. Se Deus te chamou para ser sobrancelha, você é sobrancelha. Não adianta, meus irmãos. É o chamado divino. Se Deus colocou assim, é dessa maneira. Agora, tem pessoas hoje que querem ser tudo. Quer ser o corpo todo. Quer ser o corpo todo. Mas agora eles são muitos membros. E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora eles são muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer para a mão, não tenho necessidade de ti. Você não pode dizer para aquele irmão ali que você não tem necessidade dele, ou que você não tem necessidade dela. Você não pode, porque hoje tem muitos que estão assim. Eu faço, eu sou, eu consigo, não tem ninguém igual a mim. Hoje está cheio disso. Eu sou, só eu consigo, só eu faço, só eu tenho. Mas a Bíblia está nos dizendo, o olho não pode dizer para a mão, não tenho necessidade de ti. Você não pode dizer para o irmão que você não tem necessidade dele na obra, que ele não serve para a obra. Se Deus aperfeiçoar esse membro, ele serve para o evangelho, ele serve para a obra de Deus. Nem ainda a cabeça falar para o pé que não tem necessidade dele. Porque muitos membros, porque muitos ministérios estão sofrendo, porque muitas obras estão sofrendo. Porque se você tira um pé, dói aquele corpo todo. Se você arranca um dedo, dói aquele corpo todo. Por isso nós não podemos desprezar, não falar, eu não tenho necessidade de vós. Você tem necessidade dele. Ainda que aquele membro é fraco, você necessita dele para algo. Mesmo que Deus está trabalhando na vida daquele membro. Deus está trabalhando na vida daquele membro, está aperfeiçoando aquele membro. Mas ele serve ainda algo. Para algo ele serve, porque ele foi colocado no corpo. Ele pode ser uma unha, mas ele serve. Aleluia. Louvado seja Deus.
Glória a Jesus. Versículo 25. Para que não haja separação no corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado um para com os outros. E se um membro sofrer, todos sofrem com ele. Se o membro for honrado, todos os membros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Aí ele vem nos falar dos ministérios. Versículo 28. Deus colocou alguns na igreja. Apóstolos, primeiro apóstolos. Segundo lugar, profetas. Terceiro, mestre. Depois, milagres. Depois, dons de curar, dons de ajudar, de governar, diversidade de línguas. Aí ele vem nos dizer o versículo 29. É todos apóstolos? São todos apóstolos numa igreja, meus irmãos? Tem como ser todos apóstolos? É a pergunta. Não tem como. São todos profetas? São todos mestres? São todos pastores? São todos operadores de milagres? Não. Cada um tem um dom de uma maneira. Não adianta querer que a sua igreja seja todo mundo apóstolo, seja todo mundo evangelista, seja todo mundo pastor. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não tem como. Por isso que Deus colocou uns apóstolos, outros profetas, outros mestres, outros operadores de milagre, outros dons de curar, dons de ajudar, dons de governar, libertar, apacentar. Deus colocou o dom na vida de cada um da maneira que Ele quis. Agora não adianta você querer que um pastor ou um apóstolo querer que todos o corpo seja igual. Seja todos pastores, seja todo evangelista, seja todos missionários. Não adianta. Não adianta. Deus colocou cada um para um chamado, cada um para um ministério, cada um para uma vocação. Não tem como todos falar em língua, não tem como todos ser apóstolos, não tem como todos ser missionários, não tem como todos ser pastores. Cada um é chamado para uma forma, para um jeito, para uma chamada. Assim como a mão é mão, não tem como ela ser todo o corpo. Ela tem aquela chamada dela. Aleluia. Estou sentindo a glória de Deus. O Espírito Santo está falando através desse vídeo. Cumpra a tua chamada. Faça aquilo que você foi chamado. Não faça aquilo que o homem quer que você seja. Nós não somos escravos de homem, nós somos servos de Cristo. Se Cristo te chamou para uma chamada, faça aquilo que Deus te chamou. Não adianta você querer fazer aquilo que o homem quer. O que o homem quer não é o que Deus quer. O que Deus quer é o que Deus quer. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Livro de Êxodo. Abre aí, meus irmãos. Êxodo. Glória a Jesus. Livro de Êxodo. Êxodo 18. Êxodo, capítulo 18, versículo 14. Versículo 13, perdão. Olha que palavra forte, meus irmãos. Você tem que meditar nessa palavra. Aleluia. E aconteceu que ao amanhecer, Moisés sentou para julgar o povo. E o povo estava diante de Moisés desde manhã até a tarde. Olha isso aqui, meus irmãos. Olha que forte isso aqui, meus irmãos. O povo estava diante de Moisés desde manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, disse: o que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo fica em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? E disse Moisés ao seu sogro:
Porque o povo vem para me perguntar a Deus. Quando eles têm uma questão, vem a mim, e eu julgo entre uma e outra e faço saber os estatutos de Deus e as suas leis. E o sogro de Moisés lhe disse: o que está fazendo não é bom. Aleluia, Jesus! Haramandarabalabassai. Ei, de comando que me neguecia. O que você está fazendo, Moisés, não é bom. Moisés estava querendo julgar o povo sozinho. Moisés estava desde manhã até o final da tarde, querendo fazer tudo sozinho. Moisés estava querendo ser tudo. Moisés estava querendo ser o olho todo, ser só o olho, como se só tivesse o olho no corpo, só tivesse ele no corpo. Ele estava julgando o povo. Moisés estava fazendo tudo sozinho. Aí Deus tem que usar o sogro e falar: o que está fazendo, Moisés, não é bom, Moisés. Certamente, versículo 18, certamente desfalecerá tu e este povo que está contigo. Moisés, o que você está fazendo não é certo. Certamente, se você não consertar, você vai desfalecer e o povo também vai desfalecer contigo. Porque isso é muito pesado para ti e não é capaz de realizar isto sozinho. Deus tem que usar o sogro de Moisés para que ele vê. Moisés, você vai se desfalecer. E por que muitos estão se desfalecendo? Tá querendo ser o sozinho. Tá querendo ser o olho. E não tem necessidade da mão. Não tem necessidade do pé. Não tem necessidade do ouvido. Não tem necessidade do olfato. Não tem necessidade da boca. Moisés estava assim. Eu não tenho necessidade do pé. Eu não tenho necessidade da boca. Eu não tenho necessidade dos olhos. Eu não tenho necessidade do nariz. Eu não tenho necessidade. Aí Deus tem que usar o sogro e falar: Moisés, Moisés, você vai só desfalecer. Tu não vai aguentar, Moisés. E este povo também não vai aguentar. Moisés, isso é muito pesado para ti, Moisés. Não é capaz de realizar isso sozinho. Ouve a minha voz. Vou te dar um conselho, versículo 19. E Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, para que leve a causa, tu vai ensinar as ordens e as leis, e mostrará o caminho em que deve andar, e a obra que deve realizar. Além disso, tu proverás todo o povo, e o povo, todo o povo, homens capazes, temente a Deus, homens da verdade, que aborreça a avareza, e colocarás sobre ele para serem governantes de 1000, governante de 100, governante de 50, governante de 10, para que julgue o povo em todo o tempo. E será que toda a casa grave eles estarão para ti, mas toda a causa pequena eles julgarão. Assim será mais fácil para ti, e eles carregarão a carga contigo. Então Moisés estava carregando a carga sozinho. Moisés estava julgando de manhã, estava cumprindo o ministério, estava querendo fazer a obra de Deus sozinho. Estava querendo fazer tudo sozinho, julgando, orando, querendo ouvir a voz de Deus, tudo sozinho. Vamos colocar exemplos nos dias de hoje. Querendo pastorear sozinho, querendo evangelizar, querendo pregar, querendo fazer obra social sozinho, querendo fazer tudo sozinho. Moisés estava querendo fazer tudo sozinho. Moisés estava querendo entregar folheto. Vamos colocar exemplos de hoje. Moisés estava querendo ir nos hospitais. Moisés estava querendo fazer tudo sozinho. Então ele estava julgando o povo sozinho. Mas Deus teve que intervir, porque Moisés não ia aguentar. Enquanto você fazer as coisas sozinho, se eu tentar fazer as coisas sozinho, eu não vou aguentar. Se eu querer fazer tudo sozinho, eu não vou aguentar. Por isso que Deus constituiu ali os anciões. Por isso que Deus separou homens ali e falou: é necessário. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vem nos dizer que tem chamado para... Cada um tem um chamado.
Por isso que muitas obras perecem, por isso que muitos trabalhos, muitos ministérios perecem, porque pessoas, homens, mulheres, né? Homens querem fazer tudo sozinho. Querem fazer tudo sozinho. Querem fazer tudo sozinho. Você não vai conseguir fazer sozinho, eu não vou conseguir fazer sozinho. É necessário que esteja pessoas para te ajudar. É necessário que tenha pessoas para te ajudar. Moisés estava enfadado. Moisés estava enfadado. Aleluia, Espírito de Deus. Oh, Jesus. Moisés estava ficando enfadado. Moisés estava ficando enfadado. Estava lá sentando sozinho desde manhã até a tarde. Aí Deus teve Moisés, né? Não é assim, Moisés. Constitui homens, Moisés. Homens temente a Deus. Primeiro, tem que saber os homens que você está constituindo. Moisés, separa homens verdadeiros, Moisés. Homens que estejam na verdade. Não é homem de qualquer jeito. Homens preparados para toda boa obra. Por isso que a Bíblia vem nos dizer que o obreiro esteja preparado para toda boa obra. Constitui obreiros, Moisés, preparados, que já estão firmes na verdade, homens de verdade, que aborreça a riqueza, o dinheiro, e colocará sobre eles para governar 1000, para governar 100, para governar 50, para governar 10, para julgar todo o povo. Moisés, as causas mais graves vai ser para ti. Aquilo que é mais sério vai ser para ti, mas as causas pequenas é para os obreiros. É para aquele que você constituiu, Moisés. Porque sozinho você não está aguentando. Você está morrendo, Moisés. Por isso que muitos estão morrendo, porque não estão aguentando. É necessário constituir obreiros preparados. É necessário constituir evangelistas, pastores, mestres, doutores. É necessário constituir pessoas que vão para os hospitais. É necessário. A obra de Deus é um corpo e vários membros. Moisés, era necessário, Moisés, você usar os outros membros. Deixa os outros membros trabalhar, Moisés. Deixa os obreiros trabalhar, Moisés. Moisés, administra essa obra, Moisés. Senão você não consegue. Mas não é qualquer um que tem que estar na obra. Porque tem pessoas que querem estar de qualquer maneira na obra. Não é dessa maneira também, não. Pegar qualquer um que está lá e colocar na obra de Deus de maneira nenhuma. Homens que estão na verdade, que aborrecem a avareza, que estão libertos do pecado. Obreiros preparados para toda boa obra, que renunciaram ao mundo, renunciaram à impiedade, que estão dando testemunho de Cristo. Aí sim, Moisés. Prepara. Coloca naquilo que ele é chamado. Se ele é chamado para evangelizar, Moisés, é para evangelizar. Se ele é chamado para pastorear, é para pastorear. Se ele é chamado para levar marmitex, se ele é chamado para visitar, fazer obra social, fazer visitas, coloca, Moisés. A obra de Deus é assim. Faça o teu chamado. Você é um instrumento na mão de Deus, mas cumpra o teu chamado. Moisés queria fazer tudo sozinho, mas o chamado de Moisés era um só. Moisés queria fazer tudo sozinho, mas o chamado dele era um só. Deus teve que
falar com Moisés, para que Moisés fizesse aquilo que ele era chamado e colocasse o povo para ajudar ele naquilo que o povo era chamado. Assim como Eliseu foi chamado, Elias também foi chamado, para cada um de uma maneira. Cada um de uma maneira. Cada um de uma maneira, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Temos que saber aquilo que Deus nos tem constituído nessa terra. O que Deus te chamou, o que Deus te constituiu, você tem que saber. Você tem que buscar em Deus. Vai para a oração, vai para o jejum. Ouve a voz do Espírito Santo. Senão você não vai aguentar, você vai morrer espiritualmente por falta de conhecimento. Busca em Deus que Deus vai te dar a direção. Aleluia. Quando Jesus expulsou o demônio daquele homem, Jesus falou para ele, vai atrás da sua família. Aquele homem queria seguir Jesus, mas ele falou, não, vai até a sua família. Por que Jesus não fez como os outros discípulos? Negue sua família. Negue e venha. Porque aquele homem tinha um chamado. Diferente dos apóstolos. É necessário nós saber a nossa chamada, meus irmãos. Amém? Aleluia. Fique com essa palavra. Vai buscar em Deus, vai orar, vai jejuar, vai ler Bíblia. E Deus te dará entendimento. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Compartilha. Pessoas precisam ouvir essa palavra, meus irmãos. Curte, compartilha. Aleluia. Para que o nome do Senhor venha a se glorificar. Amém? Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.